temos agora um convidado muito especial que já quero recebê-lo aqui em nosso programa para falar sobre o filme Como se tornar o pior aluno da escola, do humorista Danilo Gentili, apresentador de TV também, que tem causado muita polêmica. O filme é acusado de incentivo à pedofilia e está entre os mais vistos da Netflix. Eu quero conversar agora com o doutor Yuri Gagarin Soares de Mello, é jurista, é escritor, autor do livro As Novas Perspectivas do Direito Penal Brasileiro. Doutor Yuri, seja muito bem-vindo. Boa tarde mais uma vez. Obrigado por nos atender. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com você. Uma alegria para falar sobre um tema tão polêmico e que gerou tanta controvérsia e discussão esses dias, de um filme que já está sendo apresentado desde 2017. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. Claro que eu imagino que a maioria das pessoas que forem ver e analisar esse filme não vão gostar do que vão ver, não vão ter uma boa análise. E do ponto de vista do direito, como é que o senhor analisa este filme e, sobretudo, aquela cena que a gente já está sabendo aqui como é que aconteceu, em que o personagem do Fábio Porchat, ele abre a calça e pede para dois meninos ali o masturbarem, mas é isso, em síntese. Como analisar isso do ponto de vista do direito? Muito bem. A questão é que esse é um filme que é um desserviço ao processo de educação brasileira. É um filme de mau gosto. Foi muito infeliz o Danilo Gentili, que é um grande apresentador e humorista brasileiro, em escrever sobre aquele tema e da forma como ele escreveu aquele tema. A questão não deveria ser um filme na classificação etária de 14 anos, deveria ser um filme para a classificação etária de 18 anos, né? E os atores que estão envolvidos naquela cena em que induz a uma pedofilia com o outro também famoso humorista Fábio Porchat, são crianças. Então, acho que isso é o que deixou a perplexidade maior, é que se utilizou crianças que são protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, contra a exploração visual, a exploração sexual, a exploração de vídeo, né, de filmes, e que naquela cena específica ali, dentre outras, de mau gosto, você induz à prática de uma espécie de pedofilia. Então, o que para mim, o que me parece que foi bastante grave nesse filme, porque eu não consegui terminar de ver esse filme, de tão sem graça que o filme é. Eu até comecei a ver esse filme há alguns anos atrás, mas não consegui terminar. Mas me parece que o ponto nevrálgico da questão é você fazer um filme daquele com um tema sério. Não importa se o Fábio Porchat incorporou um vilão, né? Não tem problema dele incorporar o vilão que ele quiser. Faz parte da forma da liberdade de expressão. Não tem problema com relação a isso. A questão não é essa que está sendo discutida. A questão é a utilização de crianças que são protegidas pelo artigo 224 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não podem ser submetidas a constrangimentos. Agora você imagina um menino daquele lá que fez o filme, aquela cena específica, né? Pode haver um constrangimento nele, uma influência negativa com relação ao desenvolvimento da sexualidade dele também, o que pode gerar transtornos mentais nessa criança e naquelas que também podem assistir o filme e ter uma noção de educação errada, porque o filme só ensina você a fazer coisa errada, jogar bola no professor, aqueles papeizinhos molhados, derrubar a gente, machucar. Então, podia ter feito o filme, mas com atores, né, maiores de 18 anos, né, e quem quisesse via o filme ou não tem problema nenhum, é só não ver igual eu, para no meio do filme. Agora, você utilizar crianças, adolescentes, em cenas que induzem a situações criminosas, me parece que aí houve um certo extrapolamento do direito de liberdade de expressão.
Então, a liberdade de expressão ela é importante desde que ela não atinja outros direitos em função do princípio da simetria constitucional. Então, me parece que o ponto é esse. Esse foi o ponto que foi problemático, Ronaldo, nesse filme, viu? Doutor Yuri, e do ponto agora de vista da punição para um filme como este, que tipo de punição ou que tipo de a chamada de atenção se faz num caso como este? O que fazer? Quais órgãos devem fazer o quê? E o que o Ministério da Justiça fez em primeiro momento, que era proibir o filme de ser assistido? Foi certo? O Ministério parece que voltou atrás nessa decisão e apenas aumentou a classificação etária para quem quiser assistir o filme. Como analisar isso do ponto de vista da punibilidade? A questão do Ministério, vamos primeiro pelo Ministério da Justiça. Me parece que o profissional lá no Ministério da Justiça, responsável por fazer essa triagem, me parece que ele foi um pouco cabeça quente também, porque se fosse para fazer uma triagem séria realmente, teria que ter feito em 2017, acionado os órgãos fiscalizatórios, principalmente o Ministério Público da Criança, que é o Ministério Público que cuida dos direitos da criança, para fazer uma averiguação investigatória maior sobre a condição do filme ser exibido ou não. Então, de lá para cá, milhares e milhares, se não milhões de crianças já viram esse filme. Então, assim, se a gente voltar atrás agora, é impossível. E os que não viram, para você proibir, como foi feito no primeiro momento pelo Ministério, já tem gravados em seus HDs por aí. Então, me parece que proibir de ver o filme teria que ter sido feito antes, com a devida interferência judicial. Do ponto de vista da punição, eu penso que deveria ser aberto um inquérito policial, a delegacia da criança ser envolvida, o Ministério Público da Criança ser envolvida e verificar até onde a extensão dos danos de incentivo à pedofilia, no caso desse filme, que já está sendo exibido, vamos lembrar sempre disso, são quase 5 anos aí de exibição do filme, até onde a extensão desse filme poderia afetar efetivamente o lado psicológico das crianças, se já não tem alguém afetado, né? Com relação a isso, essa discussão que estamos aqui suscitando, que é extremamente importante para toda a sociedade brasileira, eu diria que o Ministério repensou, né, o Ministério da Justiça, voltou atrás na proibição do filme e fez, me parece mais ponderado, né, mais ponderado com o momento e o tempo da exibição do filme, liberou o filme, mas com a classificação etária para 18 anos. Mas eu penso que ainda assim não resolve o problema. Quer dizer, porque naquelas cenas do filme, que é, diga-se de passagem, extremamente de mau gosto, na época em que foi rodado, envolvem crianças. Então, penso que ainda o filme não estaria, os seus produtores, seus atores, não estariam todos aí isentos com base no princípio da liberdade de expressão absolutamente, poderiam sofrer as sanções das penas do artigo 224 e os demais artigos do Código de Defesa da Criança e do Adolescente, do Estatuto, né, que variam penas aí de 3 a 8 anos. Me parece, não estão prescritas, né, que seria necessária uma boa investigação por parte dos órgãos fiscalizatórios para verificar aí se o produtor, se o financiador do filme, se o próprio Danilo Gentili, escritor do filme, não se excedeu em colocar crianças para protagonizar cenas de crimes relativos à pedofilia. Eu penso que o ponto é esse. O agravante é esse. Esse é o ponto esse agravante. Esse é o agravante. Exato. Tem crianças no filme participando diretamente com o Fábio Porchat de uma cena de induzimento muito claro ao crime de
pedofilia, com atos libidinosos, inclusive. Doutor Yuri, eu vou lhe pedir mais uma pergunta agora. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Eu sei que o nosso tempo já até avançou e eu nem conseguiria, mas brevemente. Esse mesmo ator, Fábio Porchat, já se viu envolvido em 2 outros casos recentes também de ofensa ao sentimento religioso, de ofensa à religiosidade popular aqui no Brasil, quando desdenhou, quando ridicularizou personagens bíblicos que para nós são sagrados, o próprio Jesus, Maria, São José, o Natal. Essas reincidências todas desse rapaz, não há como se tomar uma medida contra esse rapaz? A medida contra... Eu tenho acompanhado essas ofensas que ele tem deflagrado contra os cristãos brasileiros. Da mesma forma que ele quer ser respeitado como um agnóstico, não sei se ele mas me parece que não acredita, não profetiza a religião cristã, ele, de um outro lado, tem que respeitar nós que somos cristãos. É uma via de mão dupla, vai e vem. A partir do momento em que ele suscita a liberdade de expressão, mais uma vez, né, para ofender a população cristã brasileira, ele está imbuído no crime de injúria, está imbuído num crime de discriminação contra os cristãos brasileiros, e ainda cabe indenizações aí por perdas e danos materiais, dependendo do caso, e principalmente por perdas e danos morais contra a profetização da religião cristã no Brasil como um todo. Só ação judicial para pará-lo. Obrigado, doutor Yuri Soares de Mello. Foi um prazer ouvi-lo aqui mais uma vez. Um grande abraço para o senhor. Obrigado, um prazer estar com você e todos os seus ouvintes. Fique com Deus.